conversar. Estou diante do advogado e doutor em Direitos Humanos pela UFSC, Sidney Francisco Reis dos Santos. Está lançando um livro, Mulher, dois pontos, bem a propósito. Mulher, dois pontos, sujeito ou objeto de sua própria história? Um olhar interdisciplinar na história dos direitos humanos das mulheres. Dr. Sidney Francisco Reis dos Santos. O livro está sendo lançado, aqui está o convite, 19 horas, realizado dia 18 da manhã. Amanhã à noite. Amanhã à noite, terça-feira, 19 horas, nas dependências das livrarias Catarinense, Beira-Mar Shopping. Todo mundo sabe onde é o shopping, né? Beira-Mar Shopping. Na Catarinense. Na Catarinense. Que livro é este, por favor, Sidney Francisco Reis dos Santos, advogado? É um livro que busca ter uma visão interdisciplinar. Ele vai pegar tantos os aspectos históricos, jurídicos e sociológicos para apontar de como que a mulher, digamos, se desenvolveu. Porque como a pergunta no livro, ela foi objeto ou foi sujeito à sua própria história? Vai mostrar que em algumas épocas históricas ela foi objeto, como propriedade do próprio homem, e que com o tempo ela conseguiu, digamos, uma certa independência e conquistou a característica de ser sujeito à sua própria história, sujeito de direitos e deveres. O que é que o motivou a escrever um livro? Porque um camarada, quando pensa um livro, ele tem um objetivo. Sim. Qual foi o seu? Ele faz parte da minha tese de doutorado em Direitos Humanos que eu fiz na Federal, aonde eu tento trabalhar essa questão de uma forma interdisciplinar. Isso em termos acadêmicos. Em termos motivacionais pessoais, nós vivemos na sociedade onde nós temos mães, temos filhas, temos irmãs, e a maior parte delas são mulheres. Nós interagimos diariamente no nosso cotidiano, e isso é uma maior motivação existencial para qualquer ser humano. É verdade. Isso que o senhor acaba de dizer me faz lembrar que se as mulheres tivessem consciência desse valor e desse até estatisticamente um pouquinho mais peso na balança social, elas não seriam subjugadas como são hoje ainda, em países onde elas são tratadas até muitas vezes pior do que são tratados animais, né? Falta essa consciência. Claro que uma mulher isoladamente não vai conseguir nada. Sim. Muito bem. E a quem esse livro se endereça? Ele se destina a todas as mulheres e também homens que de alguma forma se importam ou têm como objetivo compreender que violência contra a mulher, discriminação contra a mulher, múltiplas jornadas sem divisão de tarefas, é uma coisa que, digamos, é do século passado, que hoje, em pleno século XXI, com as novas tecnologias, a gente tem que de alguma forma valorizar o trabalho feminino, valorizar a independência da mulher, valorizar esse caminho em comum nesse sentido. Então, para todas as pessoas, não só as mulheres, mas os homens que estão se abrindo um pouco dessa consciência de buscar uma igualdade jurídica e de respeitar os direitos das mulheres. Mesmo sem ser advogado? Mesmo sem ser advogado, porque a linguagem, ela pega tanto o setor lado social, como pega o aspecto histórico e tenta ser uma linguagem acessível também para pessoas de outras áreas e até pessoas que não são da faculdade. A tradução do livro, como a gente traduziu da tese, nós convertemos numa linguagem acessível. Página 155, a certa altura. Em relação à violação dos direitos das mulheres, cabe mencionar os índices alarmantes de violência doméstica. Esse tipo de violência relaciona o público e o privado dentro do cotidiano feminino. Um casal dentro de um automóvel, passeando longe de casa, está dentro do ambiente doméstico? Depende de como se caracterizar. Se, na verdade, você pensar esse ambiente doméstico apenas como a questão da casa e circunscrito ao lar, é uma forma de ambiente doméstico. Mas se você colocar que o carro é tua propriedade e ele está de alguma forma vinculado dentro desse carro, por uma interpretação extensiva, poderia se pensar também como esse ambiente. Eu lhe fiz essa pergunta lembrando do Cadu Moliterno. Sim. Aquela história, o Cadu sai com a mulher, segundo ela diz na polícia, sai com ela, ele está dirigindo de modo indevido, ele está nervoso, claro. Ela o adverte, ele se irrita ainda mais e a espanca. Sim. Há quem diga, e o senhor sabe disso, que o espancamento foi absolutamente consequente a uma provocação e que por isso estaria justificado. A meu juízo, absolutamente não, mas a meu juízo. Enfim, como é que o senhor vê essa questão? Ela deu entrevistas logo após o ocorrer o fato, fez boletins de ocorrência e apareceu na rede nacional, tanto em imprensa, apareceu na Veja, e o que eu acompanhei um pouco, que eu pude observar, tanto da imprensa da Veja como na imprensa televisiva, que ela se posicionou que ela não estava sofrendo aquela espécie, digamos, da violência específica daquele fato, que fazia 15 anos que ela convivia com ele, e há 15 anos ela ocultava isso da sociedade, ocultava dos vizinhos, ocultava da própria família dela. Quem tinha consciência disso só eram os filhos, que diziam assim, não, o pai é muito bom pra gente, mãe, deixa passar a coisa, ele é bonzinho e tal. Era bom pros filhos, mas não bom pra ela. Mas ela já sofria escondido isso há mais de 15 anos. Isso não é uma forma de cumplicidade? No caso dela específico, não. É o medo do que as pessoas vão falar, que geralmente nas delegacias de mulheres, são mulheres de baixa renda, que não têm escolaridade, que vão lá buscar os seus direitos. Pessoas de classe média alta ou esposas de celebridades têm receio do que os outros vão falar. Receio da sua família, receio dos filhos, da vizinhança e também do status social que conquistaram. Imagina essa questão. Então isso acaba tolhendo a iniciativa delas se defenderem.
Mas isso, de certa forma, não justificaria, por exemplo, o silêncio de muitas mulheres diante da violência de seus companheiros, de seus maridos, em razão de que eles têm um sobrenome conhecido na cidade e forte. Né? Os caras não são celebridades do show business, mas são nomes, digamos, comercialmente fortes no mercado. E a mulher, para não perder este vínculo, que ela usa como uma espécie de cartão de identidade dela, ela silencia essa violência? Em classes assim, digamos, em classes tanto econômicas mais altas, isso ocorre isso, por causa do status social. Às vezes o sobrenome da pessoa está relacionada, abre certas portas para essas mulheres. Mas não, isso não é a maioria das mulheres, porque hoje muitas mulheres estão estudando, estão trabalhando, estão buscando saber dos seus próprios direitos. Essas mulheres não se submetem a mais ficar com o sobrenome dos maridos, tanto que o novo Código Civil não coloca mais como obrigatório que a mulher use o sobrenome do marido, é facultativo. No antigo Código Civil era obrigatório. Então hoje a mulher que estuda, que trabalha fora, que tem a chamada múltipla jornada, hoje nem é mais tripla, ela acaba sendo múltipla também. Essa mulher, ela tem essa coragem de denunciar. A outra que ainda está na velha visão sobre a questão da mulher, naquela visão mais antiga, tradicional, machista, ela ainda fica apegada àqueles valores do sobrenome e do status. Em função do que o senhor está falando, doutor Sidney Francisco Reis dos Santos, que está lançando esse livro, Mulher, sujeito ou objeto de sua própria história. Em função do que o senhor está dizendo, o senhor falou em sobrenome, e o título do seu livro traz a palavra objeto. Sim. O sobrenome estava vinculado a objeto de propriedade da mulher? Porque o gado, desculpe a comparação, mas sim, o gado a gente marca. Eu boto lá LC, é do Luiz Carlos esse gado aqui. Tal. O sobrenome que era usado só pela mulher não era uma mensagem de propriedade, ela é do fulano. Tanto que nas crônicas sociais do passado e ainda hoje aparece lá, senhora fulano de tal, o nome do cara. Como é que o senhor vê isso? Na autora que nós pesquisamos e trabalhamos isso com mais detalhes dentro do livro, tem uma autora que é antropóloga, historiadora inglesa, chamada Rosalind Miles, que ela coloca que cerca de 6.000 anos atrás, a mulher era colocada como propriedade absoluta do homem, ou seja, o sobrenome da mulher estava vinculado à questão do próprio sobrenome do homem. Ela fazia parte da propriedade, como fazia os animais, como fazia a habitação. Então ele podia dispor, tanto pelo sentido jurídico como no sentido religioso, dispor totalmente do corpo da mulher. Ela era acabando sendo um objeto. Em culturas antigas, como os primeiros patriarcas politeístas na antiga Síria, na antiga Babilônia, no antigo Egito, antes de formar a grande civilização, eles tinham esses costumes muito brutais e colocavam, como o senhor diz, a mulher dessa forma. Só que hoje mudou. Aqui no Ocidente há uma separação entre Estado e Igreja e aqui a mulher pode conseguir seus próprios passos pelo seu próprio esforço. Essa mudança aconteceu quando? Em 77? No Brasil, sim. Tem o marco de 77, que foi lei do divórcio, mas o anterior, outro marco, foi em 62, com o Estatuto da Mulher Casada. Esse Estatuto da Mulher Casada, que foi incorporado ao antigo Código Civil, dava a condição da mulher casada poder abrir contas, a poder viajar para o exterior, a poder se auto-administrar sem autorização do marido. Que ano isso? 1962 no Brasil. Mas isso foi ontem. Bem recente. Antes do Estatuto da Mulher Casada, pelo antigo Código Civil, que é de 1916-17, tá? Que vigiu até agora no início do nosso século XXI, esse antigo Código Civil de Clóvis Bevilacqua, do grande jurista já falecido, que foi idealizado na época para aquela cultura, dizia que a mulher casada, ela tinha que estar, para viajar para o exterior, autorização do marido, naquela época antiga. Para poder abrir conta em banco, a mesma coisa. Tudo ela dependia da autorização marital. E de 62 para cá, ela teve essa possibilidade específica de poder se autogerenciar. E o rompimento definitivo, isso também é tocado no livro, foi em 1988, com a Constituição Federal, que dá a igualdade plena de direitos para as mulheres. Estamos ouvindo o advogado Sidney Francisco Reis dos Santos. Vamos continuar com ele depois do intervalo. 3 horas, 2 minutos. Vem aí o repórter CBN. Muito bem, estamos de volta às 3 horas e 5 minutos. Maicon Verzola aqui na mesa de som, na mesa de áudio da CBN, junto com a nossa produtora executiva Denise Coelho, quem põe o programa no ar. Edmilson Gevaer e Horacir Rodrigues com Deise Lopes lá na TV Com. Amanhã, 18 de abril, 19 horas, na Livraria Catarinense do Beira Mar Shopping, o lançamento deste livro de autoria do advogado Sidney Francisco Reis dos Santos. Mulher. Sujeito ou objeto de sua própria história? Um olhar interdisciplinar na história dos direitos humanos das mulheres. O Dr. Sidney Francisco Reis dos Santos já disse que é um livro para todos e não apenas para advogados. Senhoras, senhores, jovens mulheres, enfim. Dentro desta questão, Dr. Sidney, me diga uma coisa. Agora há pouco nós conversávamos no intervalo e o senhor falava da tripla jornada.